Bom dia pessoal e Kirito Uzumaki Fanfics apresentando a fanfic O Legado do Treinador de Naruto a Lenda capítulo 30 a 33. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos. E de uma olhada na aba Comunidade onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpadios. Links estão na descrição. Capítulo 30 Naruto vs Fantina 12 de outubro, 15h30, campo de treinamento do Heart City Pokémon Center. Naruto estava observando seu Pokémon treinar com um sorriso no rosto. Em 2 dias ele enfrentaria Fantina e vendo que Dratini, seu menor e mais tímido Pokémon, queria participar da luta de ginásio, ele lhe daria a oportunidade. Algumas horas atrás ele havia ligado para sua casa em Kanto e deixado Dartrix e Shinx no rancho para que pudessem treinar com seus Pokémon mais fortes. Ele ficou surpreso ao ver sua irmã Mito responder, já que toda vez que ele ligava para o rancho para transferir Pokémon era Jiraiya quem ele atendeu. A notícia que o empolgou foi que Link, seu Larvitar, havia evoluído para Papitar e estava se tornando muito poderoso devido ao treinamento do Tiranitar de sua mãe. O loiro treinou com seus Pokémon por mais algum tempo antes de levá-los para a enfermeira Joy, que os curou e disse para ele descansar. Ele entrou em seu quarto e traçou sua estratégia contra Fantina, já que não sabia o que eram os Pokémon de Fantina. 13 de outubro, 10 horas, Naruto e Jiraiya Pokémon Rente, Palette Village, Kanto. Uma menina ruiva de 10 anos brincava com seus Pokémon, que eram um par de Vulpix, um de Kanto e outro de Alola, um Eevee e um pequeno recém-nascido que era um Fennekin, além de um pequeno que pertencia a seu irmão que nasceu do ovo enviado há um mês por Popplio, um Pokémon do tipo Água de Alola. Mito. Vamos Kurama, se quisermos vencer o Onishan quando ele voltar temos que ficar mais fortes, disse Mito sorrindo muito e seu Pokémon também sorriu. Ele queria vencer Yuki, Alola Minetares, de Naruto. Naquele momento uma loira e uma morena estavam entrando no pátio onde uma ruiva as viu entrar e pulou para cumprimentá-las. Mito. Olá Temarine, Leafney, que bom ver você, ele disse sorrindo que Ino-san acabou de chegar, ela está ao lado de Tsunade Baa-chan. A avó me disse que você deveria conhecer Ino-san para que você podemos nos conhecer, ela disse sorrindo para continuar treinando seu tipo de fogo Vulpix. As duas meninas que acabaram de chegar de sino dirigiram-se para a área onde a ruiva havia apontado. Quando eles entraram viram uma loira de olhos azuis como ele sorrindo para eles de um jeito que demonstrava nervosismo, até que notaram que uma loira de olhos castanhos estava sorrindo para eles com uma sinceridade que parecia lhes dizer: Tsunade, Temari e Leaf, conheçam Ino, a outra noiva de Naruto, ela disse apontando para a loira que estava sorrindo mais nervosa agora, e então disse Nino, conheçam Temari e Leaf, noiva e namorada de Naruto, ela disse apontando para cada uma. E finalizou dizendo: agora vamos começar as aulas agora, depois vocês podem começar a se conhecer meninas, disse ele sorrindo. 14 de outubro, 10h30, Heart City Jin, Sino. Uma loira de olhos azuis estava em campo que era de tom escuro e algumas luzes começaram a acender quando uma mulher de cabelos roxos e vestido da mesma cor entrou com um árbitro atrás dela. Quando ela se posicionou e sorriu para ele, o árbitro falou: árbitro, a luta entre Fantina, a líder do ginásio de Heart City, e Naruto Uzumaki, o desafiante de Palette Town, está prestes a começar, disse. Ele e os dois treinadores se posicionaram. Será uma luta 3 vs 3. A única aquele que pode mudar de Pokémon é o desafiante. O primeiro Pokémon e o movimento é o do líder, disse ele. Fantina, é uma honra conhecê-lo, senhor Uzumaki. Espero que nos divirtamos, ela disse sorrindo enquanto pegava uma Pokébola e jogava para o alto dizendo Chandelure, assim ela disse um Pokémon que parecia um lustre com chamas roxas saiu de sua Pokébola. Naruto, um Chandelure? Rotondex, por favor, disse o loiro e sua Pokédex animada saiu rapidamente. Rotondex, Chandelure, o Pokémon Decoy. As chamas que ardem sob suas chamas vagam sem rumo para sempre, disse a Pokédex ao voltar para sua mochila para descansar. Naruto, MMM. Vamos lá, é a sua vez de lutar contra o Dratini, ele disse jogando a Pokébola do time do Pokémon para o alto e saiu com um olhar nervoso. Vamos Dratini, não se assuste, eu conheço, você pode fazer.
Isso e seu Pokémon assentiu fortemente. Fantina, Chandelure usa pirotecnia contra Dratini, ela disse e o lustre ficou pronto. Naruto, Dratini Dodge usando Aquagia, ele ordenou e seu Pokémon começou a criar seu Aquagia. O tipo fantasma lançou uma bala de fogo contra o tipo dragão que, graças ao Aquagia, rapidamente se esquivou e conseguiu acertá-lo, embora surpreendentemente não o tenha ferido. Fantina, que ataque legal, mas vamos usar algo mais forte agora, disse a mineira alegremente. Chandelure Shadow Ball, disse ela e seu Pokémon se preparou. Naruto, pare ela com lança-chamas e depois contra-ataque com pulso de dragão, ordenou o loiro. O tipo dragão parou a bola sombria com seu lança-chamas, que ao colidir com ele, fez uma bola de fumaça que o tipo dragão aproveitou, enviando seu ataque de pulso de dragão para o tipo fantasma, que, surpreendendo a loira, se esquivou, girando em torno de si mesmo como se fosse um peão. Fantina, ela riu cobrindo a boca e a loira olhou para ela com curiosidade. Engraçado você não ter investigado um pouco porque eu estava viajando quando seus amigos me contaram um pouco sobre você, ela disse sorrindo e a loira entendeu aquele matiz. Cal ou Blasco, ela contou um pouco sobre seu estilo de luta, mas vou te contar, sou coordenadora também, então combino meus movimentos de palco com minhas lutas de ginásio. Ela sorriu e a loira entendeu que a luta seria difícil para ela. Agora Chandelure usa maldição e poluição, ela disse sorrindo porque gostava do jeito direto de lutar de Naruto. Naruto, Dratini usa lança-chamas no ar para queimar a poluição e tenta evitar a poluição com Aquagia, disse o treinador Kanto. Quando o tipo dragão tentou criar seu ataque do tipo água, uma sombra se estendeu por baixo dela, fazendo-a cair sob sua maldição, fazendo-a enfraquecer quando uma nuvem roxa lançou seu lança-chamas, destruindo a nuvem de veneno. Fantina, Chandelure, vamos usar Shadow Ball contra Dratini e finalizar com Flametrover, ela disse sorrindo. Naruto, Dratini lança gelo contra as bolas de sombra e usa Aquagia contra o lança-chamas, ele disse ordenando que seu Pokémon atacasse o tipo fantasma. O tipo fantasma criou suas bolas de sombra, duas na verdade, que foram direcionadas ao Pokémon do tipo dragão que congelou com seu raio de gelo as bolas de sombra que caíram no chão quebrando, quando o lança-chamas foi parado por um calor de água que saiu do boca do dragão corante surpreendendo a todos. Naruto. Como é possível o Dratini aprender hidrobomba? O tal do Kanto perguntou e o líder também ficou surpreso com o que tinha acabado de acontecer. Uma Pokédex com vida própria saiu tirando fotos do dragão? Digita para voltar para sua mochila deixando a loira com dúvidas. Fantina, Chandelure, não deixe isso nos parar, vamos usar sombras de bola ao seu redor enquanto você se move, ela disse sorrindo. Naruto, Dratini, como fizemos com o Flametrover no treinamento, gire com a ponta da cauda enquanto usa o Hydro Pump, ele disse sorrindo. O tipo fantasma começou a se mover em alta velocidade enquanto lançava bolas de sombra que foram paradas por um escudo de água que se transformou em um tornado de água que prendeu o tipo fantasma, fogo, fazendo cair no chão nocauteado ao lado de um Pokémon dragão que estava lá cansado do esforço de usar o ataque mais forte do tipo água junto com a maldição que o tipo fantasma colocou sobre ele. Refere, ambos os Pokémon não podem continuar, o primeiro round é um empate, ele disse e os dois treinadores assentiram. Fantina, foi uma batalha muito boa, Chandelure, não se preocupe, vamos melhorar juntos, disse ela sorrindo antes de devolvê-lo para tirar seu próximo Pokémon, Salmismagius, disse ela, tirando um Pokémon fantasma que parecia como uma bruxa. Naruto, estou orgulhoso de você, Dratini, foi sua primeira batalha em uma academia e você foi muito bom, ele disse sorrindo enquanto se agachava e abraçava seu Pokémon antes de devolvê-lo para a sua Pokébola. Bem, é a sua vez, Chinchar, ele disse enquanto jogava a Pokébola de fogo do cara lança-chamas contra Mismagius. Chinchar, ordenou o treinador Kanto. Fantina, Mismagius usa Piscovave para parar o Flametrover e usa Shadow Pulse para contra-atacar, disse o líder de Sino. O Pokémon do tipo fogo lançou seu ataque rapidamente, mas foi interrompido pelo movimento do tipo psíquico do tipo fantasma, então lançou seu pulso de sombra que o tipo fogo não conseguiu desviar, jogando-o para o outro lado do campo de batalha. Naruto,
Chinchar, não se deixe derrotar por esse ataque, levante-se e use Fire Kick e Fire Fist, disse ele com força e seu Pokémon se levantou com força, correndo em direção ao tipo fantasma. Fantina, Miss Magius usa Shadow Pulse enquanto gira e depois usa Shadow Ball para finalizar o trabalho, ele disse sorrindo. O tipo fantasma sorriu enquanto girava e fazia o ataque do tipo sinistro se mover aleatoriamente. Isso fez com que Chinchar não conseguisse se mover confortavelmente para usar seus ataques do tipo fogo, e quando ele estava no ar para usar seu punho de fogo ele foi atingido por uma sombra-bola que o fez grunhir de dor. Batendo forte no chão, o tipo fogo levantou-se do chão com um grunhido selvagem que despertou sua habilidade Mar de Chamas, que fortaleceu seus ataques do tipo fogo. Naruto, vamos aproveitar isso. Lança chamas Chinchar na potência máxima, ele ordenou com força. Fantina, Miss Magius usa Psicovave, será ordenou e o fantasma sorriu. O ataque do tipo fogo saiu com uma força formidável, mas foi interrompido pelo ataque do tipo fantasma que fez o tipo fogo recuar, assustando-o e fazendo sua habilidade desaparecer. Por enquanto, ele sorriu e apareceu atrás dele em um flash de energia onde ele usou Psicovave nas costas, fazendo-o cair nocauteado. Árbitro, Chinchar do desafiante não pode continuar. O vencedor desta rodada é o líder Fantina, disse apontando a bandeira para o líder. Naruto, não se preocupe Chinchar, seu rival era muito poderoso e habilidoso, ele disse enquanto devolvia a sua Pokébola. Vamos melhorar juntos, ele disse a ele e acertou outra Pokébola que era a última chance que lhe restava de vencer o ginásio. Vamos Gabite, você é nossa última chance, disse ele, tirando seu Pokémon dragão terrestre, que rugiu alto, assustando um pouco o tipo fantasma, o que surpreendeu Fantina. Vamos começar com garra de dragão Gabite, o Canto 1 ordenou. Fantina, folha mágica de Miss Magius, ordenou o líder. O tipo dragão se moveu rapidamente, surpreendendo o tipo fantasma, que não esperava que fosse rápido devido ao seu tamanho. Quando ia usar seu movimento, foi atingido por duas garras de dragão que o fizeram tocar o chão rapidamente. Naruto, Fast Dragon Kit Flametrover, o menino ordenou. Fantina, não vamos deixar isso acontecer, use o pulso de sombra no dragão cometa e desvie do lança-chamas, ordenou a mulher de cabelo roxo. Imediatamente o tipo fantasma tentou lançar pulso de sombra para parar o ataque do tipo dragão, mas só o fez explodir mais rápido, fazendo o fantasma fugir, que não conseguiu evitar ser atingido pelos cometas dragão. Gemendo de dor, quando ia levantar o tipo dragão solte um lança-chamas para queimar as roupas do fantasma, que não conseguia se levantar. O tipo fantasma tentou se levantar, mas quando ela estava levitando no ar, um tipo dragão rígido a fez estremecer, fazendo-a cair no chão nocauteada, surpreendendo o líder, já que seu Pokémon mais forte foi derrotado. Árbitro, o terceiro round é do desafiante, o placar é 2-2, disse o árbitro apontando uma bandeira para a loira. Fantina, não Miss Magius, ela disse preocupada, devolvendo seus Pokémon para sua Pokébola. Não se preocupe, vamos resolver este Gengar, ela disse tirando o Pokémon fantasma de canto. Naruto, Gabite Dragon Kit, ele ordenou rapidamente, surpreendendo Fantina, já que ela não teve tempo de pensar em uma estratégia quando tirou seu Pokémon. Fantina, Gengar tenta se esquivar e usa Confusion Rei, ordenou a mulher de cabelos negros. O dragão terra lançou seu ataque para o céu, que explodiu e feriu superficialmente o tipo fantasma, que estava sorrindo sinistramente, aparecendo atrás do tipo dragão, jogando um raio nele que fez o tipo terra mover a cabeça, que parecia confuso. Fantina, muito bem Gengar, agora vamos usar a combinação Shadow, ela disse sorrindo ao se virar. Naruto, Gabite, você está bem? Ele perguntou ao seu Pokémon, que parecia um pouco confuso, mas ele assentiu. Isso fez o loiro suspirar, porque ele não sabia se seu Pokémon conseguiria aguentar e vencer Gengar Dragon Claw contra Gengar. O loiro ordenou ao filho. O tipo fantasma desapareceu e isso preocupou o loiro, principalmente quando viu aparecer e acertou o tipo dragão com um punho sombrio que o fez cambalear, e ele se afastou para atirar nele uma bola sombria, que fez o tipo dragão cair no chão. Quando ele se levantou, rugiu alto e tentou acertá-lo com sua garra de dragão, atacando o ar, tropeçando até cair no chão. Ele se levantou furioso, rugindo com tudo que estava acontecendo. Fantina, Gengar, vamos continuar assim, use Shadow Pulse, ordenou o líder. Naruto, vamos, Gabite, use Dragon Kit, o menino ordenou.
O tipo fantasma sorriu ao perceber que o tipo dragão ainda estava confuso e caiu no chão. Ele aproveitou essa oportunidade lançando seu pulso de sombra que fez o dragão voar contra as arquibancadas do ginásio. Isso deixou a loira infantina preocupada, já que ele não queria machucar o cara. Naruto, Gabite, ele gritou preocupado, e quando ia se aproximar da asa onde seu Pokémon havia caído, ele pôde ver como ele se levantou rugindo furiosamente. Gabite, ele está bem? Ele perguntou e seu Pokémon o viu furioso. Gabite, estou furioso, pai, disse através de sua aura. Surpreendendo o loiro, foi a segunda vez que o tipo dragão falou com ele. Não quero perder de novo, pai. Quero ser mais forte. Eu quero vencer. Como irmã Natsu, quero ser mais poderoso. Agrupe-o antes de rugir e começar a brilhar. Naruto, Gabite, você está evoluindo, disse o sério, e Rotondex saiu para tirar fotos do evento. Gabite começou a brilhar e cresceu ainda mais, sua cauda se alongou e coisas parecidas com barbatanas, asas cresceram em seus braços, sua nadadeira nas costas cresceu mais e alguns espinhos saíram de seu corpo. Garchomp, Gaar, rugiu alto. Rotondex, Garchomp, o Pokémon Mach última forma, evoluirá de Gibre. Ele voa tão rápido quanto um avião a jato, nunca erra uma presa, disse ele tirando fotos de Garchomp. Naruto, obrigado Rotondex, ele disse para sua Pokédex que voltou para a Pokébula. Isso ainda não acabou, Fantina, ele disse sorrindo. Vamos Garchomp, use Dragon Kit, ele ordenou seu Pokémon. Dragão terrestre. Fantina, eu não esperava nada menos, Sr. Uzumaki, ela disse sorrindo. Gengar combinação Shadow, ela disse a ele. O tipo fantasma desapareceu da vista de todos, mas isso não importava para o tipo dragão, que enviou um cometa para o céu criando meteoros roxos que caíram no chão, acertando bem na hora em que o tipo fantasma queria acertá-lo com um punho. O tipo fantasma recuou do golpe e quando ia lançar sua bola sombria, um golpe de cauda do tipo chão, o dragão o devolveu à sua Pokébula, surpreendendo a todos. Árbitro, a disputa pela medalha de Heart City acabou. O desafiante vence ao devolver o Pokémon do líder à sua Pokébula de acordo com as regras da Liga Pokémon, exclamou. O loiro sorriu ao olhar para seu Garchomp recém-evoluído que rugia orgulhoso pela vitória no ginásio. Fantina estava apenas sorrindo pela luta que havia travado recentemente. Havia sido uma de suas melhores lutas nas últimas semanas. Fantina, o Sr. Uzumaki te deu a medalha Heart City Relic, ela disse sorrindo enquanto lhe dava uma medalha de ginásio, sorrindo para ele. Naruto, obrigado senhorita Fantina, foi uma grande batalha, disse ele pegando a medalha e colocando em seu porta-medalhas para devolver Garchomp à sua Pokébula e seguir para o centro Pokémon. De volta a Kanto, no rancho Naruto, Mito e Jiraiya. Um casal de loiras de 13 anos riam alto das histórias que uma castanha contava sobre o noivo namorado dos três. As duas loiras até conheceram os outros Pokémon da loira, principalmente os 3 Pokémon favoritos da loira que elas deixam para trás. O rancho, que eram Kishi, Greninja Shine, Natsu, Charizard e Luna, Gardevoir. Mito estava brincando com seu Pokémon e com o bebê Pokémon de seu irmão, Poplio, que sorriu ao observar Natsu e Kishi olharem em uma direção específica com um olhar de preocupação. Naquele mesmo dia no centro Pokémon Heart City, após a luta com Fantina, o loiro havia recuperado seus Pokémon após a enfermeira Jenny curá-los. Ele os eliminou e Dratini e Garchomp ficaram felizes por suas vitórias, mas dava para ver Chinchar triste por sua derrota. Ele sabia que não poderia ajudar muito para melhorar para o tipo fogo, como ele não conhecia estratégias que se adequassem ao tipo e nível de luta de Chinchar, então o mandou para o rancho onde aprenderia com os Pokémon mais fortes do tipo lutador e fogo do rancho. Com certeza o Blaziken de sua mãe ficaria feliz em ver outro fogo luta de Jit como ele. Em algum lugar no Monte Crown Oficino, um cara de cabelos brancos sorria enquanto tirava uma Pokébula roxa que continha um Pokémon que o ajudaria a cumprir seu plano de governança mundial, seu sonho de que a paz finalmente duraria com o homem que ele merecia, como ele disse. Madara, você vai me ajudar a governar esse mundo. A criação da equipe Rocket foi finalmente capturada e modificada ou não, ele disse sorrindo enquanto tirava um Pokémon preto de 2 metros com detalhes roxos e um colar no pescoço Dark. Mewtwo, e o Pokémon solo se curvou. Alha, ele riu maldosamente. A guerra está prestes a começar, e nós venceremos, ele disse um Darkrai junto com um Latios de cor escura com azul.
Apareceu atrás dele, o Pokémon com energia escura do ultraespaço são perfeitas para derrotar todos os lendários, disse ele sorrindo. O cara não percebeu que um dragão negro em forma de cobra estava olhando para ele e voou em direção à sua torre. Ele acreditava que havia tempo, mas nunca pensou que o vilão e Necrozoma teriam ajuda da mulher de olhos perolados com quem dorme. Poder roubado de um de seus irmãos, ao chegar em sua torre ele olhou para um pequeno Pokémon com uma fantasia amarela de roer que parecia um Pikachu e disse a ele em sua língua. Rayquaza, Mimikyu, eu preciso que você encontre meu escolhido e dê a ele o mapa da Flauta Negra. E se quiser pode ficar com ele disse e o cara fantasma assentiu, você é um dos Pokémon mais poderosos que treinei e quero que você ajude o escolhido a encontrar dois de seus Pokémons guardiões que o ajudarão a encontrar a Flauta Negra para me chamar e a Flauta Branca que cura as trevas. Disse ele. O fantasma de Alola assentiu enquanto procurava o mapa e o colocava sob sua fantasia corpo para sair do local e encontrar seu colega treinador ou amigo se o destino assim quisesse. Esta história continuará. Capítulo 31 O Poder da Dupla Dragão Capítulo 31 18 de outubro, 10h30, Pueblo Soziego Naruto Uzumaki ficou sorrindo ao descobrir que sua namorada já havia conhecido sua outra noiva e estava com Temari no rancho como aluno de Tsunade. Ele ainda disse que sua madrinha havia aceitado muitos alunos, uma certa Lisa, personagem em branco e preto, Sakura e até a herdeira Yuga de 10 anos, uma certa Nabi. Uzumaki chegou na cidade e foi direto para o centro Pokémon onde curou seus Pokémon que lutaram contra alguns treinadores no caminho para a cidade. Até mesmo Dratini ganhou muita experiência de batalha. Teve a ideia de chamar um de seus Pokémon mais fortes para que Dratini, junto com Garchomp, que acabará de evoluir e se sentiu mais poderoso, aprendessem que nem sempre ele é o mais forte de todos. Nem que o chão Dragon-type não gostava dele apesar disso. Pelo contrário, ele estava mais sério e obediente desde que evoluiu para sua forma final, mas era muito confiante nas lutas, tornou-se arrogante e isso foi um ponto ruim quando enfrentou o ginásio. Líderes. Quando ele entrou no centro Pokémon a primeira coisa que fez foi entregar seus Pokémon para a enfermeira. Ele sabia que não demoraria muito já que só havia 3 Pokémon em seu time, Riolu, Dratini e Garchomp. Já que seus outros Pokémon que ele tinha ele mandou treinar para o rancho, Chinchar, Dartrix e Shinx. Ele imediatamente ligou para sua casa e sua irmã atendeu e ele mandou chamar um de seus Pokémon que sabia que Garchomp não desafiaria tão facilmente. Na entrada norte da cidade, um Azabache carregando seus fiéis Pokémon do tipo elétrico e seus companheiros de viagem, uma morena de olhos puxados e uma garota de cabelo azul roxo, estavam entrando na cidade, pois seria sua próxima parada antes de ir para Heart City. Ash queria desafiar o líder do ginásio. Enquanto isso, na entrada sul, um garoto de cabelo roxo e cara séria entrou na cidade. Ele queria treinar mais já que Fantina não estava no ginásio de Heart City e queria melhorar o seu Pokémon antes de ir para Rock City. No centro Pokémon um loiro estava sorrindo já que seu plano funcionou e Garchomp havia melhorado sua atitude embora ele estivesse um pouco mais irritado já que o Pokémon que ele enviou para trazê-lo o colocou em seu lugar enquanto treinavam. O loiro também percebeu que seu Pokémon ele havia melhorado muito nesses 3 meses que estava em ensino e havia se tornado um Pokémon realmente poderoso. Quando ele estava prestes a sair em busca de uma forma de descansar, percebeu que algumas garotas o olhavam com muita curiosidade. Ele simplesmente ignorou. Não foi a primeira vez que aconteceu de verdade, era algo que acontecia muito com ele, principalmente quando estava acompanhado de sua namorada ou de Temari, sua amiga, noiva, uma de suas noivas. Rei ignorou parte disso e foi dormir cedo, já que a viagem o deixou muito cansado. 19 de outubro, 9h30, Centro Pokémon Pueblo Soziego. Um loiro estava terminando o treino quando ouviu uma voz familiar e olhou e notou 2 pessoas discutindo. Eles eram Paul e Ash, ambos estavam discutindo porque não suportavam o estilo de treino um do outro, pois Ash e Paul eram um cara que ele não suportava. Não sei. Amizade em Pokémon e para Paul, Ketchum era um cara muito gentil de treinar então ele decidiu fazer algo para acalmar os dois. Naruto. Ei, pode se acalmar. Você está chamando muita atenção, disse o Uzumaki. Ash, Naruto ele gritou ao ver seu amigo de infância. É bom ver que você está bem. Gostaria de colocar o papo em dia mas estou tentando
O corvo tentou explicar o que estava fazendo, mas Paul interrompeu. Paul, você... Eu quero a revanche, ele disse sério. Naquele momento em que ele ordenou sua revanche, algumas pessoas haviam chegado. Eram Brock e Dawn acompanhados das garotas de ontem. Ash, o que? Você venceu Paul? O corvo perguntou ao Uzumaki. Naruto, isso mesmo. Na verdade foi divertido lutar com ele, mais do que da vez que lutei com você, disse o Uzumaki antes que uma ideia lhe ocorresse. E se eu der uma revanche para os dois? 2 versus 2, você forma uma equipe e eu formamos outra equipe. Cada um de vocês usará um Pokémon e eu usarei 2. Então ficaremos empatados, disse ele sorrindo. Ash, não é uma má ideia. Seria bom ter uma luta em equipe, disse Ash. Ele queria ver o quão forte Naruto havia se tornado, já que ele era muito confiante e era algo estranho para ele, já que ele nunca confiou em si mesmo. Paul olhou para o rosto sério do loiro, pois queria lutar contra os dois ao mesmo tempo. Algo lhe dizia que era melhor estar preparado e usar seus Pokémon mais fortes para lutar. Perdedor, mas ele teve que aceitar a ideia para poder se vingar, então ele respondeu afirmativamente. Eles foram para o campo de batalha do ginásio e Brock atuou como árbitro, repetindo as regras que a loira havia dito. Ash, bem, primeiro vamos usar velocidade. Então vamos, Buizel, disse o garoto de cabelos pretos da cidade de Palette, eliminando um de seus melhores Pokémon de seu time atual. Paul, como sempre perdedor, eliminando Pokémon fracos, ele disse, parecendo fraco para o tipo água de Ash, então pegou uma Pokébola e jogou Saltitor Terra, ele disse, e tirou seu tipo inicial de planta que parecia pronto para lutar. O loiro apenas olhou para os dois com olhos calculistas. Ele sentiu que Ash aceitou a batalha para ver o quão longe seu Pokémon havia avançado e Paul parecia querer provar que era mais forte, já que tirou um Pokémon que parecia forte, então ele sorriu. Ele iria com tudo desde o início. Naruto, vamos galera, hora de mostrar tudo. Vocês dois olham daqui de trás, ele disse, tirando 2 de seus Pokémon para assistir à luta. Riolu e Dratini, que estavam atrás de seu treinador, ficaram animados em ver aqueles dois lutarem como um time. Saia, Garchomp, ele disse, tirando seu primeiro Pokémon. O tipo solo rugiu assim que ele saiu e todos ficaram surpresos ao ver aquele Pokémon. Ele parecia forte, especialmente com o quão forte ele fazia o chão tremer quando rugia. Agora mostre a todos o quão poderoso você é, Natsu, disse ele, jogando sua Pokébola para o céu, e um Charizard com uma toupeira de coração na cauda saiu e fez o chão tremer fortemente, até mesmo fazendo Garchomp recuar nervoso. Depois do treino de hoje mais cedo e ontem, ele aprenderá a respeitar a irmã. Dawn admirava os dois Pokémon que pareciam dragões. Garchomp é um mais bom, pelo grande poder que demonstravam apenas rugindo. Brock apenas assistia a luta a sério. Ele não queria ser o árbitro, pois queria aprender tudo o que pudesse dessa luta. Eu sabia que Ash e Paul eram dois treinadores com estilos muito diferentes. Enfrentar um treinador que parecia confiante em seus Pokémon e principalmente derrotar dois Pokémon em seus estágios finais que pareciam obedecê-lo seria interessante. Ash ficou nervoso ao ver o Charizard de seu amigo de infância de Palette Town, principalmente porque viu como ele derrotou seu Charizard quando ele mal havia evoluído, e também tinha ouvido falar de Garchomp desde que o campeão de Sinnoh tinha um. Paul olhou furioso para o treinador loiro à sua frente. Assim que viu o Charizard, percebeu que quando enfrentou o loiro pela primeira vez ele havia enfrentado apenas seu time de Pokémon mais fraco. Isso foi um golpe no orgulho do nativo de Sinnoh. Naruto, será um round único. Se vocês nocautearem os meus dois Pokémon vocês ganham, mas se eu fizer isso vocês dois obviamente perdem, o loiro explicou. Os dois assentiram e se posicionaram para iniciar a luta. Sem ninguém perceber, duas meninas vieram ver a briga. Eram as duas meninas que tinham visto a loira ontem, e a primeira, que era uma mulher de cabelos castanhos e olhos castanhos, disse para a que estava ao lado dela. Garota desconhecida, será interessante ver o herdeiro do clã Uzumaki no Rose? A garota perguntou a ele. Rose, será muito interessante ver o cara que lutou contra o Sasuke. Também ouvi dizer que ele é noivo da Temari-sama do Kankuro. Quero ver o quão forte ele é. Será bom ver minha competição no da Liga Sinnoh. Mei presta atenção em quem ele empatou com Sasuke-san há alguns meses. Ela respondeu. De volta à luta. Ash,
Buizel usa Sonic Bomb em Garchomp, ordenou que Azabache testasse a velocidade do dragão do tipo terrestre. Pou, Torterra. Fierce Plant ordenou sério, queria experimentar os dois Pokémon do loiro. Naruto, Garchomp, defenda-se com Dragon Claw contra ambos os ataques. Ele disse sério para seu Pokémon terrestre, dragão, que se posicionou Natsu, para essas raízes com Dragon Claw e contra-ataque. Com Anger, o loiro finalizou ordenando. O Pokémon tipo água lançou uma vibração sônica de sua cauda em direção a Garchomp, que nem se moveu, apenas esperou o ataque que o destruiu com suas garras de dragão e então rugiu pedindo para ele atacar Buizel. Com toda aquela raiva, Natsu voou e esperou para as raízes saírem quando estas apareceram com sua velocidade. Note que a velocidade de Natsu é 110 neste momento e ele ainda não atingiu seu máximo. Ele destruiu todas as que viu com suas garras de dragão e soltou seu ataque de raiva, que fez Torterra recua rua abaixo, fazendo-o gritar de dor, o que surpreendeu Pou, já que ele nunca tinha visto seu Pokémon reviver tanto dano com um único ataque. Por outro lado, Buizel também recebeu o ataque do tipo dragão, que o fez cambalear de dor. Natsu apenas soltou um grunhido com o resultado de seu movimento, já que ainda não estava no nível de seu pai, já que ele teria derrotado ambos de seu Pokémon. Ash, Buizel, você está bem? Ash perguntou preocupado. Então o Pokémon assentiu com pouca força. Ele entendeu que seu Pokémon estava fraco por causa do que havia acontecido. Não, vamos nos permitir ser derrotados. Então Buizel usa Quaja para a luta. Ele ordenou que Jet e seu Pokémon se posicionassem para fazer o movimento. Pou, Torterra, não me importa se você tem que descansar para esse movimento. Mexa a bunda e use Irenleaves. Pou ordenou ao seu Pokémon, que estava respirando pesadamente tentando seguir as ordens de seu treinador. Naruto. Natsu use Igneous Invate para parar Buizel e Garchomp use Arquaque, ordenou o Uzumaki. Buizel saiu em alta velocidade impulsionado pela água que saía de seu corpo, mas foi interceptado pelo ataque de fogo de Natsu, que o atingiu, jogando no chão e sendo nocauteado. Natsu permaneceu no ar e grunhiu de dor pelo dano que sofreu. Recebido para fazer o movimento, Torterra por sua vez tentou atacar com a chuva de folhas, mas não conseguiu se mover e com um rugido alto Garchomp lançou um poderoso terremoto que fez todo o campo de batalha tremer, nocauteando o pobre tipo planta, que não estava mais teve energia para continuar lutando. Pou estava encarando o loiro, não porque o tivesse vencido 2 vezes na luta de hoje, mas porque percebeu que o loiro não havia usado seu Pokémon mais forte na primeira batalha. O que o deixou irritado foi que ele o tratou como um novato em sua 2 flanges. Ele com raiva devolveu seu Pokémon à Pokébola e deixou o centro Pokémon. Ash estava olhando para Buizel, que mal conseguia abrir os olhos, e era óbvio que ele estava cansado e decepcionado com sua luta. Azabache sorriu para ele por seu esforço. Charizard derrotou seu Charizard porque ele era realmente forte. Dawn olhou com certo espanto para o loiro. Ela tinha ouvido de Brock em Perit City que os Pokémon do loiro eram fortes, mas derrotar Ash e Pou ao mesmo tempo o deixou como um treinador super poderoso. Brock, por sua vez, analisou os do loiro Pokémon e percebeu que ambos estavam bem treinados e, acima de tudo, tinham um forte vínculo com seu treinador, e também foi possível perceber que, embora Natsu não estivesse no time deles e estivesse no rancho da loira, segundo o que ouviu de Tracy quando ela conversava com ele às vezes, ele treinava com eles os Pokémon mais fortes do rancho Naruto e Mito, onde eles aprenderam e se tornaram os mais fortes. Essa era a diferença entre Ash e os Pokémon de Naruto. Eles sempre treinaram para serem mais fortes no rancho, e o de Ash morava harmonia calma, sem enfrentar Pokémon mais fortes para fazê-los subir de nível. O loiro balançou a cabeça com a luta. Ele esperava que Ash e Pou deixassem seu orgulho e desistissem dele como equipe para que pudessem aprender com os estilos de ambos, mas isso não aconteceu. Graças a esse erro e ao poder de seus Pokémon, ele conseguiu vencer facilmente o combate. Ele viu onde estavam Riolu e Dratini, que tinham um olhar determinado no rosto que refletia que ambos queriam ser iguais ou mais fortes que Natsu, e ele apenas sorriu por causa disso. Seria um longo caminho para os dois e isso significava mais treinamento para ele e para os 2 Pokémon. Com as garotas que estavam olhando para Naruto. Mei e Rose, ambas são as protagonistas femininas de Preto e Branco 1 e 2,
Olharam sérias para a loira, elas sorriram ao se virar e sair com o que viram, elas sabiam que teriam que treinar mais para o campeonato se quisessem para derrotar a loira. Este ano a Liga Sino seria interessante. Na rota 214 de Sino, Madara Uchiha estava sentado olhando para o céu sorrindo com ódio e um olhar de loucura. Ele estava perto de seu primeiro passo para dizer ao mundo para ter medo dele e a primeira coisa que ele faria seria provar que ele foi o mais poderoso com alguns lendários em sua equipe. Em algum lugar perto da cidade de Velocave, um pássaro preto com penas brancas no peito e penas pretas na cabeça que faziam parecer um chapéu desceu perto da entrada principal da cidade com um Pokémon que parecia um fantoche de Pikachu, carregando um rolo de papel em sua cauda com um bilhete escrito: Isto. Mimikyu, tem certeza que este é um Scrocro-san? Rayquaza-sama disse que não vai demorar a procurar Uzumaki Naruto, disse o cara fantasma. Um Scrocro. Tenho certeza, Mimi-chan, estamos na entrada de Rock City. Nosso futuro treinador está por perto, disse o tipo voador sinistro sorrindo. Mimikyu apenas olhou para ele sério. Ele não tinha certeza do que o cara voador queria dizer, mas com certeza estava tendo uma ideia maluca como sempre. Fim do capítulo 31. Capítulo 32. As Máscaras de Madara Uchiha. 23 de outubro, 15 horas e 22, Rota 215 de Sino. Naruto Uzumaki sorriu enquanto jantava com seu Pokémon. Ele pôde ver como Natsu, seu Charizard, era quem agora cuidava de Dratini, que se enrolou nela para poder sentir o calor de uma irmã mais velha e ficou atrás dela, treinando para aprender tudo o que pudesse do tipo de fogo inicial de canto. Riolu, por sua vez, apenas olhava para eles com seriedade e treinava mais. Não tinha nada contra Natsu, já que continuava conversando com Riolu em seus treinos, só que preferia treinar separadamente pois não conseguia aprender nenhum ataque ou exercício para poder controlar seus movimentos. Três Pokémon que eram basicamente dragões. Natsu é o único que não é do tipo dragão, e parecia estranho treinar com eles. O loiro, pensando no que Riolu lhe contou, pensou em trazer um de seus Pokémon mais fortes que pudesse lhe ensinar algumas lutas corpo a corpo, bem como uma maneira de usar seu Quick Bom como esfera Aural, quando ele tivesse tempo no centro Pokémon de Ciudad Rocavelo, ele mandaria atraí-lo. 24 de outubro, 17 horas e 22, Cidade de Rocavelo. Um homem com longos cabelos negros, vestindo uma antiga armadura de samurai com uma máscara distinta, caminhou calmamente pela cidade até chegar ao centro dela, sentou-se em uma cadeira enquanto olhando para o céu e sorrindo para a beleza do laranja-roxo que o cobria demonstrando o crepúsculo. Se alguém pudesse ver o sorriso dela por baixo da máscara poderia ter percebido quão maquiavélica ela era. Um tipo de pele pálida e duas cores de cabelo ao lado. Para ele também sorriu para contar a ele. Tipo, Madara-sama, é hora de começar o plano, ele disse ao sair do local. Madara, esse garoto está desesperado, mas ele tem razão. É hora de dançar, ele disse sorrindo maldosamente. Sem ninguém perceber, ele tirou duas Pokébolas roxas e as jogou para o alto, tirando dois Pokémon, um preto que parecia um fantasma de cabelos brancos e um gato preto de 2 metros com olhos roxos brilhando de fúria. Esses dois Pokémon tinham um colar em volta do pescoço que podia ser visto fazendo algo com os dois. Madara, é hora do show. Mewtwo, use Thunder nos prédios e seu Darkrai use Hipnose enquanto você puder e ative Nigatmare, ele disse sorrindo ao ver o lendário começar a atacar e o Pokémon genético desencadear uma tempestade que direcionou seu um raio atinge alguns dos edifícios, destruindo-os nesse mesmo dia. 17 horas e 24, Cidade Rocavelo. Naruto estava sorrindo feliz enquanto curava seu Pokémon. Ele conseguiu derrotar alguns treinadores na Rota 215 e seu Riolu e Dratini aumentaram um pouco seu nível graças a ver o quão forte Natsu havia se tornado. Inferno, até mesmo Garchomp havia se esforçado mais em seu treinamento. Como Natsu trouxe seus Pokémon mais novos e mais fracos para seu time atual de acordo com sua perspectiva, pode-se perceber que embora eles fossem fortes para enfrentar o time atual de Ash e Paul, não era o suficiente para a liga e ele precisava treinar mais para sua equipe. Después de um rato se fui a lamar a su casa y habló com sua hermana y padrino por um rato, su novia Leaf y sua hora prometida temaria habían salido junto com Tsunade a Laijo espuma donde iria a um
Viagem de aprendizagem para curar alguns Pokémon que se lastimavam em La Isla por los combates y alguns desastres por los remolinos que se formavam dentro las cuevas de La Isla. Le pidió a su hermana que le mandara uno de sus Pokémon mais fuertes y sobre todo uno com el qual tenía vínculo muito forte. Quando ele estava prestes a ir buscar algo para comer, ele ouviu raio cair perto do centro Pokémon, fazendo com que a luz se apagasse por segundos antes da planta. De repente, muitas explosões começaram a ser ouvidas e algumas pessoas ao seu redor começaram a chorar. Eles desmaiaram e começaram a gritar. Isso deixou o loiro nervoso e ele rapidamente saiu do centro Pokémon para ver como alguns prédios foram destruídos por alguns raios e 2 Pokémon que estavam flutuando foram os responsáveis por isso. Naruto, não posso deixar isso continuar assim. Acho que teremos que intervir, disse o garoto sério, olhando para suas Pokébolas. Isso fez correr até onde os Pokémon estavam entrando. Na época em que tudo sobre Naruto estava acontecendo, entrada principal de Rock City, um trio de pessoas vestindo uma capa preta com nuvens vermelhas entrou na cidade. Uma ruiva, uma garota de cabelo roxo e um corvo mascarado entraram rapidamente na cidade. Dava para ver os rostos da ruiva e da garota de roxo que estavam entrando. Pressa e desespero, o silêncio foi cortado quando o mascarado parou. Mascarado, Nagato e Conan continuam. Parece que um amigo do nosso querido Madara está aqui para ajudá-lo, ele disse sério, e os dois assentiram ao ver um cara de pele muito pálida sorrindo enquanto caminhava. Já é hora de dança, não, Zetsu? Pergunto tirando uma Pokébola. Zetsu, como quiser, Tobi. Ou melhor, Obito Shira, ele disse tirando sua Pokébola. Saia, Bosmano, disse o homem pálido de cabelos pretos e brancos. Obito, Salpiroar, é hora de acabar com isso, ele disse sério enquanto tirava seu Pokémon tipo Fogo Leão de Kalos. É hora de começar, não vou deixar tudo que você fez ficar assim, Zetsu, você e sua mãe, a bruxa, vai pagar por tudo, disse o Uchiha furioso. Centro da cidade, algumas explosões junto com os sons de trovões e gritos de horror eram tudo o que podia ser ouvido na cidade. Um homem mascarado ria alegremente observando tudo o que estava acontecendo. Seu plano estava indo perfeitamente. Surpreendentemente, apenas alguns treinadores conseguiram resistir à hipnose de Darkrai, embora eles tentou parar o mascarado e os 2 Pokémon que ele originalmente eliminou. Todos caíram na frente do Charizard preto com chamas azuis. Madara, bem, isso é muito fácil, não é Mega Charizard? Perguntou ao seu Pokémon que rugiu alto, balançando a cabeça. É hora de terminar tudo. Ele foi interrompido por um grito. Naruto, Natsu, para com isso. Charizard com Flametrover e seu Garchomp tentam parar Darkrai com Draco, como ele ordenou sério, embora por dentro estivesse surpreso e nervoso. Ele sabia que seus Pokémon não estavam no nível daqueles Pokémon, mas ele tinha para tentar atrasá-los um pouco para esperar por ajuda. Antes de chegar ao parque, ele ligou para Kakashi para informá-lo que a cidade estava sob ataque. Ambos os Pokémon do Uzumaki tentaram usar seus ataques, mas a velocidade dos Pokémon do Uchiha era demais para eles e eles contra-atacaram usando um ataque inferno de Mega Charizard e um vento forte, que desestabilizou os movimentos do Pokémon do loiro. Naruto, droga, isso vai ser difícil. Ele não conseguiu terminar porque um trovão caiu perto dele, e ele notou um Pokémon que nunca tinha visto antes. Parecia um gato preto. É uma pena que o Rotondex tenha ficado para que não fosse destruído ou danificado em tal luta. Madara, vamos terminar com isso. Mega Charizard usa Fire Wave nesses dois, ele disse sorrindo. Naruto, Natsu, não deixe ele usar movimento. Pare de usar raiva, ordenou o Uzumaki. O tipo Fogo Mega evoluído moveu-se rapidamente para acabar com o Pokémon do loiro e lançou sua onda de fogo, que mal foi interrompida pelo ataque do tipo Dragão, mas o tipo Fogo Mega evoluído ainda atingiu os 2 Pokémon com alguma força, fazendo-o recuar. Naruto, Natsu, Garchomp estão bem? Perguntei a eles e os dois assentiram, grunhindo um pouco. Madara, vamos dançar um pouco, disse ele, sorrindo ao ver seu Charizard rir, algo que deixou Naruto nervoso. O Uchiha ia falar alguma coisa quando ouviu 2 golpes atingirem seus Pokémon que estavam destruindo a cidade. Darkrai usa hipnoses naquele Garchomp e finaliza com Black Bread, e Mewtwo usa Psychocut em Charizard. Ele disse sério com os olhos fechados até as 2 Dragobriates. Eles interromperam os ataques de seus Pokémon lendários.
Naruto e Madara viram dois Pokémon que pareciam formas raras de Salamence e Gyarados. O mais estranho e surpreendente era o poder que ambos demonstravam. Um dos treinadores podia ser ouvido gritando com Naruto como se o conhecesse desde sempre. Loiro sorriu ao ouvir a voz do primo. Nagato, Naruto move, não vamos cuidar desses dois, disse apontando para Darkrai e Mewtwo. Preocupe-se com aquele Mega Charizard, embora ele me dê o espinho de que vai tirar seu outro Mega para não desperdiçar mais algum tempo, ele disse sério e viu que Madara sorriu. Madara, você é esperto, Nagato. Não é à toa que você junto com Konan, Obito e Aiko foram meus aprendizes na Katsuki, ele disse sorrindo, e Naruto só ficou sério. Ele viu seu primo que disse com os lábios. Depois ele te explicou. Madara pegou uma Pokébola e jogou para o ar e dela saiu um Olduon. Vamos desencadear um inferno nele. Mega evoluir Olduon, ele disse enquanto tocava uma pedra em seu manto e Olduon começou a brilhar enquanto uivava. Naruto só ficou sério e nervoso ao ver o Mega Olduon. Se antes ele ficava nervoso ao ver o Mega Charizard, agora ele estava apavorado com o que poderia acontecer se ele não encontrasse uma maneira de acabar com isso antes que o Uchiha Sênior decidisse levar a sério. Naruto, já é hora de mostrar tudo o que temos, né, galera? Ele disse olhando para seus Pokémon enquanto eles balançavam a cabeça e olhavam sérios para o Pokémon à sua frente e tiravam uma Pokébola do bolso e jogavam no bolso. Ah, é hora de sair e ajudar o time. Kishi disse enquanto um Greninja negro saía e quando tocava o chão criava uma espada de gelo pronta para ser usada. É hora de digitalizar essa dança também, pessoal. Kishi sobe em Natsu e usa Hydro Bomb. Natsu, vou ficar com raiva quando Kishi liberar a Hydro Pump e Garchomp Earthquake, ele disse sério e Madara sorriu. Madara, boa estratégia, pirralho, mas eles serão rápidos o suficiente, ele disse enquanto Naruto apenas olhava para ele sério. Mega Udon usa Lightning Fang naquele Shine Greninja e seu Mega Charizard zombando de Natsu e Garchomp. Ele voltou com Tobi, o assistente do Homem Pálido. Madara estava nervoso, ele não sabia que deixar seu Pokémon mais forte era muito fraco e os Pokémon do Uchiha pareciam ter muita força e a única coisa que ele podia fazer era tirar um Pokémon que pudesse cumprir todo o plano. Sua mãe de cabeça. Ele teria que escapar dela e para isso usaria um Pokémon para seu Pokémon favorito. Zetsu, chegou a hora de eu me divertir com você, Obito-kun. Farei a mesma coisa que fiz com Rin-chan e a mesma coisa que fiz com a noiva de Madara-san e o irmão mais novo de Madara-san, ele disse. Sorrindo enquanto Obito demonstrou desprezo, eu vou te deixar louco, até você tentar se matar como seu amado Ron-chan fez e agora ela está no melhor hospital psiquiátrico de Kalos, de onde ela é. Ele disse sorrindo enquanto jogava sua Pokébola. Sai, Hypno, ele disse sorrindo. Ele voltou com Naruto e seu Pokémon vs Mega Charizard e Mega Udon de Madara. Kishi e Natsu estavam cobertos de hematomas e muito cansados enquanto Garchomp mal conseguia ficar de pé já que haviam recebido muitos ataques dos Pokémon de Madara, embora tivessem acertado alguns golpes, surpreendendo o Uchiha porque o nível de Pokémon de um pirralho não os incomodava mais do que arranhões para sua equipe. Os Pokémon de Madara estavam em um nível muito diferente graças à Mega Evolução e embora seus Pokémon o tenham machucado com seus primeiros ataques juntos como a Hydro Bomb de Kishi enquanto ele estava em Natsu foi uma boa combinação. Mega Udon, ele ainda resistiu e foi parado e sorrindo maldosamente com força e procurando por uma presa, além de verem um sorriso de Madara que retirou sua máscara só aumentou o terror daquele olhar com maldade e o poder protegido pela arrogância de Madara foi o suficiente para deixá-los nervosos. Madara, em alguns anos você teria feito uma ótima dança na minha frente, mas agora você é apenas uma formiga na frente do meu pirralho, mas admito que você foi mais interessante que os guardiões do Mewtwo. Agora vamos acabar com isso, ele disse enquanto dava ordens a seus Pokémon. Mas Naruto não estava prestando atenção já que sua aura unia seus Pokémon. Naruto sentiu que seu pulso estava queimando e viu sua pulseira, aquela que sua irmã lhe deu que continha pedra que seu avô guardava naquele baú. Quando a viu brilhar, ia tocá-la, mas viu como seu Pokémon olhou para ele e sorriu ao vê-lo. Sua aura lhe disse que eles não desistiram, que poderiam continuar em frente. Ele fechou os olhos. Justamente quando Kishi fez isso e um redemoinho o cobriu completamente e ele acidentalmente tocou a pulseira. Seu braço esquerdo e algumas fitas foram em direção a Natsu e Garchomp que começaram a brilhar.
Garchomp terminou de brilhar e uma forma maior do tipo terra apareceu. Seus pequenos espinhos agora eram maiores. Suas nadadeiras se transformaram em nadadeiras que pareciam uma foice e sua cauda era mais parecida com a cauda de um tubarão. Ele rugiu alto e uma pequena tempestade de areia estourou fora. Quando Natsu parou de brilhar, um Charizard mais alto pôde ser visto com duas asas mais finas e de aparência mais dracônica, asas extras em suas mãos que lhe permitiram voar mais rápido, e seus chifres ficaram mais longos, dando-lhe uma aparência dura, embora ele ainda mantivesse sua aparência. Pode-se dizer que a marca de nascença em forma de coração em sua cauda é intimidante e bonita. Sua evolução começou a esquentar e o sol brilhava como eu nunca tinha visto antes, o que combinou com a tempestade de areia. Kishi, que estava em um redemoinho, caminhou calmamente enquanto ele desaparecia enquanto Naruto abria os olhos e sentia como sua aura se combinava com a de seu Pokémon. Quando o redemoinho desapareceu completamente de onde Kishi estava, se alguém olhasse de perto, poderia perceber isso. Ao redor de seus olhos, eles tinham uma cor laranja como marcas em suas bochechas semelhantes às de Naruto e seus detalhes vermelhos eram laranja, e ele desembainhou sua espada de gelo, ficando em posição de combate. Naruto. Parece que tomamos um gole de poder de última hora Madara. O que você acha de continuarmos dançando? Ele disse sério enquanto Madara sorria. Madara, agora começa a verdadeira dança Naruto, ele disse sorrindo. Esta história continuará. Fim do capítulo 32. Capítulo 33. Se quisermos melhorar 24 de outubro, 19h30, Cidade Rocavelo. O parque da cidade de Rocavelo foi um desastre como a maioria dos prédios que foram atingidos pelo trovão de Mewtwo, enquanto todo esse desastre foi a paisagem que um Mega Gyarados enfrentou Darkrai que evitou com dificuldade algumas presas de gelo e aquacolas graças à velocidade que carregava. Um Mega Salamence estava lutando contra um Mewtwo sombrio que parecia confiante, mas não. Estava em um nível muito superior ao do Pokémon Dragão. Nagato, é assim que se faz Giara, vamos acabar com isso, use Giga Impact, ordenou seu Pokémon, que com um rugido direcionou seu ataque para o tipo sinistro. Conan, vamos seguir o exemplo daqueles dois Salamence e usam Drago Breath, ele ordenou e seus Pokémon seguiram as ordens. Ambos os Pokémon lançaram seus ataques e embora os dois lendários tentassem contra-atacar, seus ataques foram neutralizados. Mewtwo lançou um Psychokut que foi esquivado por Mega Gyarados e Darkrai. Tentou acertar Mega Salamence com um pulso de sombra que foi devorado pelo sopro do dragão. Na outra luta Naruto foi superado por pouco por Madara, mas embora tenha conseguido Mega evoluir seu Pokémon e o que ele acreditava ser uma sincronização de aura com Kishi, Shin e Greninja, ele não pôde deixar de pensar que ainda estava longe de derrotar aquele Mega Charizard além do Mega Udon do Uchiha. Ele sabia que embora tentasse derrotar os dois, ainda lhe faltava muita experiência para conseguir derrotar um treinador de elite experiente como Madara. Madara, Mega Charizard usa Inferno naquele Mega Garchomp e seu Mega Udon usa Thunder Comilo naquele Greninja, então Mega Charizard Uchiha e seus Pokémon assentiram. Naruto, Kishi, vamos usar uma combinação de Rasen Shuriken para acertar Mega Charizard. Mega Charizard mostre quem é o mais forte, ele ordenou e o Pokémon rugiu. De repente o calor aumentou muito e a tempestade de areia parou. Parecia que Natsu havia adquirido a habilidade de seca ao Mega evoluir, o que era estranho já que apenas 3 Pokémon conhecidos tinham essa habilidade e um era lendário. Mas não era só isso, Kishi era extremamente rápido e lançou seu Rasen Shuriken, Hydro Bomb combinado com um Warrior Shuriken, em direção ao Mega Charizard. Ele não conseguiu acertar completamente o tipo sinistro, que com uma velocidade ainda maior que a de Kishi usando Thunder Fang, o que impactou o tipo água, fazendo-o grunhir de dor e Naruto, que sentiu todo o ataque em seu braço. Para finalizar com Natsu, ele o acertou com sua raiva do Mega Charizard. Os 3 Pokémon de Naruto estavam cansados e fatigados porque nunca haviam lutado assim. Ainda mais contra um rival tão poderoso. Madara olhou na sua frente para um garoto. Não um treinador que finalmente havia chamado sua atenção de Hashirama, um treinador que tinha um futuro promissor para lhe dar uma dança de verdade em alguns anos. Ele o viu e notou que seu Mega evoluções e o que quer que tenha acontecido com seu Greninja não foi perfeito e não foi necessário que ele lutasse, pois seria uma perda de tempo. O pirralho mal conseguia controlar a transformação.
E embora ele tivesse conseguido atacar seus Pokémon ou eles foram ainda no nível, então decidiu dar mais tempo ao pirralho. Seria divertido se ele conseguisse atender às suas expectativas. Madara, você é um bom pirralho. Muitos já teriam caído na frente do Megalodon e ainda mais na frente do meu Mega Charizard muito dessa forma. E o seu? Modo Greninja não é perfeito porque respira forte, então eu vou se aposentar ao lado do meu Megalodon Mega Charizard. Nos enfrentamos nas Ilhas Whirlpool. Se você me derrotar, não libertarei meu aliado, mas se eu vencer, o mundo queimará sob o poder das ultra-entidades, finalizou ele dizendo, e então olhou para os dois Pokémon lendários que ele havia capturado. Se eles conseguirem detê-los, o problema é seu, eles já cumpriram o propósito deles, até mais. Pirralho, ele disse sorrindo, voltando para seu Pokémon de fogo escuro enquanto ele subiu nas costas de seu Mega Charizard e desapareceu em uma velocidade extraordinária. Uzumaki viu tudo impotente, mas sabia que tudo que o Uchiha dizia era verdade. Sem saber, seus olhos se fecharam e ele começou a cair no chão. Ele não sabia de nada. Nagato viu como seu primo ficou inconsciente depois que Madara decidiu deixar seu Pokémon mais forte do Mega Charizard, que era Arcanine, para defender seu primo enquanto ele estava encarregado de parar Darkrai. Mas quando ele estava prestes a derrotá-lo, um grupo de maliantes de se aproximar do garoto com mais intenções, mas um Pokémon preto voador lançou um pulso sombrio enquanto descia e um Pokémon semelhante a um Pikachu usou uma garra sombria para deixar um Eevee ao lado de Naruto e sair do local. Nagato notou que o Pokémon carregava uma espécie de mochila com ele e foi capaz de reconhecer ambos os Pokémon pelas suas marcas distintivas. Eles eram Pokémon. O templo escondeu o fato de que era vigiado pelos monges do clã Uzumaki e graças à bênção de Arceus e Celebi eles puderam viver centenas de anos antes de partir um sucessor. Nagato, interessante, parece que você está destinado a algo mais do que ser um legado. Naruto, ele disse ao se virar e ver como seu Mega Pokémon derrotou o Darkrai e aproveitou isso para usar uma bola de contenção e enviá-la para a Polícia Internacional, centro de pesquisa para o qual ele trabalhava. Agora vamos ajudar Naruto, ele disse ao descer para procurar seu primo. Conan terminou de derrotar Mewtwo e foi ajudar a amiga a cuidar do primo. Os dois foram ao centro Pokémon para que a enfermeira Joy, que era especialista em Pokémon e humanos, pudesse cuidar dele enquanto pegavam todos os criminosos que roubaram. E eles tentaram estuprar algumas pessoas. Esse último foi nojento e depravado, mas algumas pessoas eram assim. Se não fosse porque eles mataram 2 Pokémon cada, com certeza houve muitos estupros. Mas com a ajuda de outros 2 membros da Polícia Internacional conseguiram evitar isso. Com o óbito do outro lado da cidade, o Uchiha estaria louco ou em apuros se não tivesse trazido seu Umbreon, que derrotou o Hipno de 2 cores que escapou usando uma distração. Óbito. Então é isso que você quer, ele disse para si mesmo enquanto conseguia fazer com que o nativo de Johto lhe contasse o que eles estavam procurando. Eu juro que vou parar você e me vingar de Zetsu, não só por Rin-chan, mas para Minato-sensei e Kushina-sensei. Eu não vou deixar você e sua mãe maluca libertarem as Ultra Beasts. Minato-sensei deu sua vida para que eles não fizessem isso anos atrás e eu não vou deixar você conseguir isso. Agora que ele se foi, ele disse sério enquanto ele e seus 2 Pokémon, Piorar e Umbreon, o seguiram para encontrar seus amigos e contar-lhes o que ele descobriu. Enquanto procurava por eles, viu como Nagato carregava um menino com Konoha seguindo junto com um Eevee branco que ele pôde ver que era um Shinin. Ele conseguiu reconhecer o menino e viu que era filho de seu sensei e correu para ajudar ele. Quando ele chegou ao lado de eles, disseram a ele que Piorar o levaria até Rubio e Nagato ao centro Pokémon para examiná-lo. Quando a enfermeira Joy chegou com seu Chansey, eles trataram o loiro e o colocaram em um quarto. Então seus 3 Pokémon foram tratados e seus outros Pokémon foram verificados para garantir que todos estavam bem. Não saiu disso. Era um cachorrinho cinza com detalhes brancos com uma mochila que estava sentado no chão olhando para a janela. O Eevee Shiny começou a olhar para o loiro com um olhar crítico e, embora tentasse não parecer nada mais do que um simples visitante, não sabia por que seus cuidadores o enviaram para ajudar e orientar o Uzumaki. Talvez se aqueles 2 tivessem explicasse melhor a ela e os outros monges entenderiam melhor sua missão. 25 de outubro, 4h30, Centro Pokémon da cidade de Rocavelo. O loiro abriu os olhos e a primeira coisa que viu foi um branco avassalador. Nervoso, sem saber onde estava, sentou-se na cama e pôde ver
que estava em um quarto do centro Pokémon, então percebeu que não havia derrotado Madara e seus Pokémon foram feridos por causa dele por não estar preparado para lutar com alguém como ele, Uchiha. Quando estava prestes a se levantar, sentiu algo pesado em suas pernas e viu como um Eevee subiu em sua cama e tentou pegá-lo. Tirou uma mochila para dar para a loira. O Uzumaki entendeu o pequeno Pokémon e pegou a mochila para abri-lo. Nela ele viu três coisas. Primeiro, um livro que não dizia o título. Segundo, uma maleta que continha um mapa e uma bússola. E por fim, uma carta endereçada a Uzumaki-sama, que imagino que tenha sido ele. Abriu a carta e começou a ler. Querido Uzumaki-sama, antes de começar minha carta, deixe-me apresentar-me. Sou Apatio, o monge mais antigo do templo escondido em El Monte Corona. Enviei-lhe esta mochila com Eevee que o ajudará a melhorar para enfrentar seu destino. Sei que isso pode vir depois de uma briga séria que vai acabar com você no hospital, mas um dos chefes pediu que você fizesse isso o mais rápido possível para que tivéssemos bastante tempo. Há poucos dias um Mimikyu chegou à cidade de Rocavelo e tentou localizá-lo, mas, como já disse, um dos meus chefes, o guardião da floresta e do tempo, encontrou e pediu que viesse até mim. Ele e seu companheiro, um voador Pokémon, nos ajudou a preparar tudo para você. Aquele pacote contendo uma mana foi dado pelo chefe de Mimikyu, a lenda que escolheu você para ajudá-lo a parar a guerra que foi travada anos atrás. A pequena Eevee que te dá esta carta se chama Teia. Ela foi treinada desde pequena para te ajudar em sua missão. Ela é de uma família de Eevees do templo que foram cruzados com outras espécies de Pokémon para que ela possa ser como sua mãe, que aprendeu ataques como Dragon Pulse e Galé, mas duvido que consiga. Peço que descanse um pouco ou você poderá conhecer alguém que ainda não deveria. Espero que você melhore e aprenda sobre seus Pokémon no livro que lhe enviamos. Assinatura: Apatio Senju Uzumaki, filho de Yamamoto Uzumaki, 11º líder do clã Uzumaki. O loiro terminou de ler a carta e permaneceu estático. Quem a escreveu devia ter 145 anos para ser filho de seu tataravô bisavô, e isso significa que ele deve ter tido um relacionamento com um Pokémon que ele domina ao longo do tempo como Celebi. Isso significa que seu clã tem outro segredo, outro mistério que ele deve descobrir. Naruto: parece que estamos juntos agora, Teia. Espero que nos demos bem, disse ele acariciando o pequeno Eevee. Eevee, ela disse esfregando a bochecha dele. A garotinha sentiu sua aura muito quente. Mesmo assim, sua habilidade de falar com sua aura ainda não o ensinaria. Naruto: que bom que você me aguentou. Agora vamos descansar um pouco antes de continuar nossa jornada. Daqui a 4 anos não nos veremos mais e eu vou te vencer. Ele disse olhando para o teto. Esta história continuará. Fim do capítulo.